noite. Que a paz, a presença do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e que você possa agora sentir a presença do Senhor aí na sua casa, na sua família, no seu coração, trazendo sobre você agora a direção, as diretrizes, e que você possa descansar no Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, assim a palavra de Deus nos diz. Mesmo que você esteja passando por alguma situação difícil agora, saiba que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você ama a Deus antes de amar a você, antes de amar a sua família? Responda para Ele, porque aí todas as coisas irão cooperar para que a sua vida vá bem. Nós vamos ler hoje Lucas, capítulo 5, versículo 29 a 32. Jesus come com os pecadores. Jesus, esse é o título aqui. Jesus, ele era aquele Deus que não fazia acepção de pessoas. Jesus sentava com os pecadores, Jesus sentava com os publicanos, Jesus sentava com os fariseus. Jesus convivia com todos. E nós, muitas vezes, nós fazemos restrições, nós separamos algumas pessoas, porque nós achamos que nós não devemos conviver com todas as pessoas. Mas Jesus, pelo contrário, ele era luz, e aonde ele ia, ele participava, ele abençoava, ele cuidava daquelas vidas, não é verdade? Ele curava, ele libertava, ele salvava. Que a nossa vida seja mais parecida com a de Jesus. Que nós possamos ouvir mais o Espírito Santo, a orientação do Espírito Santo. E quando você chegar perto de uma pessoa que você percebe que ela precisa mais de Deus, que você se ponha à disposição, que você coloque a sua vida para ajudar aquela pessoa. É isso que Jesus faria no seu lugar. Versículo 29 diz: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Nós sabemos que os publicanos não eram bem vistos, não eram muito queridos. Eles cobravam impostos e ninguém gostava de vê-los. E Jesus, nessa visita, que ele foi convidado para esse banquete, ele se assentou com os publicanos. Jesus, a luz do mundo, Jesus, o sal da terra, Jesus, o Deus que morreu, porque ele morreu por mim, por você, porque pecado nele não existe. Versículo 30 diz assim: Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Nós vemos que os fariseus, os escribas, eram mestres da lei. Eram homens que conheciam a lei, que não conheciam a graça, o amor verdadeiro, o amor do Senhor Jesus. Eles não conheciam. Então eles questionavam: por que o Senhor, um homem que se diz Deus, se assenta com publicanos num banquete? Que absurdo! Como que pode uma pessoa dessa? Eu acho que ele não é Deus, porque se ele fosse Deus, se ele fosse santo, ele não se sentaria com os publicanos. Essa era a mente, era o que os publicanos, era o que os fariseus, era o que os escribas pensavam. Jesus, ele queria oferecer a graça de Deus na comunhão. Quando Jesus se assenta com alguém, aquela pessoa, ela é envolvida pela graça. Hoje, nós podemos nos assentar com o Senhor Jesus. Quando nós nos reunimos em nome dele, quando nós declaramos que nós deixamos tudo na nossa vida para estarmos somente com o Senhor Jesus, ele se assenta conosco à nossa mesa, ele se assenta conosco no nosso sofá e nós podemos usufruir da graça. O que é graça para você? Você sabe? Graça é um presente, é um favor imerecido que nós não merecemos, mas quando nós estamos na presença do Senhor, nós recebemos. E aí o Senhor continua no versículo 31, dando uma lição maravilhosa. Jesus respondeu-lhes: os santos não precisam de médico, e sim os doentes. Aqui o Senhor está dizendo que santos são aquelas pessoas que se acham,
aquelas pessoas que se acham justas, aquelas pessoas que se acham cumpridoras da lei, aquelas pessoas que se acham boas, aquelas pessoas que se acham santas. Então, essas pessoas que são chamadas de sãos, eles se afastam da presença de Deus. Você entende? Quando nós nos achamos bom, quando nós nos achamos melhor que os outros, quando nós nos achamos sem pecado, é sinal de que você está longe de Deus. Porque quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais evidente fica os nossos pecados, a nossa fraqueza, a nossa pequenez, porque nós somos pequenos, falhos, imperfeitos, nós somos pó. O versículo 32 diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. O Senhor Jesus, ele aproveitou o tempo que ele passou pela terra. Ele conviveu com endemoniados, ele conviveu com pessoas caídas à beira do caminho, ele conviveu com pessoas pobres, ele conviveu com pessoas necessitadas. E ele diz: eu vim chamar essas pessoas. Eu vim chamar todos esses ao arrependimento. 1 Timóteo 1,15 tem uma palavra linda do Senhor, diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Tudo que sai do trono de Deus, tudo que sai da Bíblia, tudo que sai da palavra é digna de aceitação. E aqui diz que a palavra é essa, que Jesus Cristo veio ao mundo, ele é Deus, ele estava no céu, ele deixou o céu e desceu à terra. Para quê? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É nesta posição que nós temos que nos colocar nesta noite, na posição de pecador principal. Você já pensou nesse título para você? A palavra de Deus está nos ensinando hoje que de todos os pecadores, eu sou a pecadora principal. Eu me coloco, eu me encontro aqui nessa explicação do Senhor. Eu sou realmente uma pecadora e eu necessito da presença, da graça, do perdão, da convivência. Por isso, eu quero deixar para você nessa noite uma orientação, que você possa buscar o Senhor, que você possa procurar um horário no seu dia de buscar a palavra de Deus, que seja 2, 3, 1 versículo, mas que você tenha um encontro com a palavra, porque Deus vai falar com você e vai se revelar através da palavra dele. A palavra de Deus, a Bíblia, é a boca de Deus. Você quer ouvir uma direção de Deus para a sua vida? Não vai buscar necromante, né? Não vai buscar ciganos, não vai buscar tarô. Não busque isso. Busque a palavra. Porque a palavra de Deus, ela vai trazer revelação sim para a sua vida. Vai ser revelação que sai do trono de Deus, que sai do Deus que criou você. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, entramos na Tua presença nessa noite com o nosso coração agradecido por essa palavra tão grande, tão poderosa, tão transformadora, tão salvadora. Nos ensina, Senhor, a sermos como o Senhor Jesus. Que o nosso alvo de vida, que o nosso exemplo maior seja o Senhor Jesus. Que nessa noite todas as pessoas que estão ouvindo esta mensagem possam dizer: eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos, Jesus. Quebra minha vida e faz de novo. E me faz agora parecido contigo. O que eu mais quero é me parecer com o Senhor Jesus. Agir como ele agia, fazer como ele fazia, sentir como ele sentia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal e que Deus te dê vontade de se ajoelhar aos pés do Senhor Jesus todos os dias. Boa noite, até amanhã. Nesse mesmo horário, te espero.